E hoje eu vou falar sobre santidade. A santidade, o tema da mensagem é: a santidade da igreja atrairá o avivamento. A santidade da igreja atrairá o avivamento. Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Avivamento e santidade, meus irmãos, andam de mãos juntas. A santidade promove o avivamento. E quando o avivamento chega, as pessoas, elas se santificam. Porque a presença de Deus, ela nos santifica. Eu alinhar a minha mente, alinhar o meu caráter com o caráter de Deus. Eu fazer aquilo que a palavra de Deus determina que eu faça. Então, eu tenho sede de santidade. E quando a igreja ela se santifica, Deus ele faz maravilhas. De forma que o avivamento, quando ele vem, ele promove a santidade. Não há como no avivamento os crentes permanecerem como estão. Não tem como. Quando a glória de Deus ela vem, quando a glória de Deus ela chega num lugar, não tem como as pessoas continuarem a viver a mesma vida. E nós precisamos entender o conceito de santidade de Deus. Quando nós falamos sobre santidade, o que é santidade? Quando nós falamos sobre santidade de Deus, significa que Deus é moralmente santo. Deus é inefavelmente santo. Ele é santo, ele será sempre santo e ele não muda. Quando nós chamamos Deus de santo e nós cantamos que ele é santo, isso significa que ele é sagrado, ele é consagrado, ele é diferenciado dos pecadores. Ele não é como os pecadores. Ele é separado dos pecadores. E ele é puro. E por ele ser santo, ele odeia o pecado e não tolera o pecado. Ele vê o pecado, ele julga o pecado com uma indignação justa. Esse é o Deus de santidade. E ele mesmo, ele se declara santo. Levítico 11:44, ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Se nós quisermos servir a esse Deus santo, nós temos que ser como ele é. Ele é santo. Quero dizer para vocês que não é fácil servir a Deus. É fácil estar numa igreja. Qualquer um pode vir para a igreja. Mas servir a Deus em santidade não é fácil. Se eu quiser adorar a Deus, eu tenho que entender o seu filho. Eu tenho que obedecer o seu filho. Eu tenho que obedecer a sua palavra. Eu tenho que andar de acordo com a sua palavra. Eu tenho que ouvir o Espírito. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Eu tenho que fazer a vontade de Deus e não as minhas vontades. E não é fácil fazer a vontade de Deus. Esse Deus que se declara santo: eu sou o Senhor Deus, portanto, se consagrem a mim e sereis santos. Quando nós nos consagramos, nós nos tornamos santos. E diz: porque eu sou santo. E na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina que o nome do Pai é santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
De certo, quando eu vou orar, eu tenho que usar esse modelo que Jesus me ensina. Eu tenho que, na minha oração e na minha vida, eu tenho que santificar o nome de Deus, porque o nome dele merece ser santificado, ser exaltado. Ele merece ser crido, ser obedecido e ser adorado por todos. Então ele diz: santificado seja o teu nome. Quando Jesus se dirigia ao Pai, ele sempre dizia: Pai Santo. Em João 17:11 está registrado essa reverência de Jesus, mesmo sendo filho. Ele dizia: Pai Santo. Pai Santo fala da sua natureza, fala do seu caráter de pureza, de santidade. Então Deus sempre é e sempre será santo. A sua santidade é intocável, a sua santidade é inabalável. Nada abala a santidade de Deus. Não importa os pecados que os homens pratiquem, nada vai abalar a santidade de Deus. A santidade de Deus é imutável, não muda. E a santidade de Deus impacta quem lida com ela. Quem lida com a santidade de Deus é impactado por ela. Quando Isaías, ele viu a Deus sentado no seu trono, ele viu a glória de Deus, ele viu a santidade de Deus, ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Quando João, o discípulo amado, aquele discípulo que andava com Jesus, aquele discípulo, juntamente com Pedro e Tiago, que experimentaram grandes momentos com Jesus, viveram grandes momentos com Jesus, e João era considerado como discípulo amado. Esse João, quando ele foi arrebatado, quando ele viu Jesus, ele disse: quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Eu caí aos seus pés como morto, porque grande era a santidade de Deus. A santidade de Deus impacta quem lida com ela. Todos nós almejamos ir para o céu. Nós estamos labutando por isso. Nós estamos aqui por isso, pela eternidade. Mas nós precisamos entender quem é o Deus que está sentado no trono, no mais alto e sublime trono, de onde Ele dirige, de onde Ele governa o universo. Precisamos entender o que é o céu, porque as pessoas falam de céu, mas elas não têm noção o que seja o céu. A Bíblia diz que o céu, ele emana santidade, o céu, ele emana grandeza, emana majestade, o céu é lugar de reverência. O seu trono, o trono de Deus, é um trono de santidade. O louvor que os anjos declaram no céu diz que Ele é santo, santo, santo. Ele é isso. E Ele exige santidade do seu povo. Ele exige a minha, e Ele exige a sua santidade. Por que que Deus exige a santidade do seu povo? Porque não há coerência, não há conexão entre um Deus santo, esse Deus que a Bíblia nos revela, entre o Deus santo e um povo contaminado. Quando Ele diz: sejam santos porque eu também sou santo, não há conexão. Quando a Bíblia diz que Deus, Ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, uma das coisas que faz com que o homem ele tenha a imagem e a semelhança de Deus é exatamente esse atributo, a santidade. A santidade. E meu querido, você e eu, nós fomos escolhidos por Deus
Nós não fomos escolhidos pelo Senhor somente para sermos mais do que vencedores. Nós não fomos escolhidos por Deus somente para sermos abençoados, para sermos vitoriosos. Tudo isso nós somos. Mas de acordo com o apóstolo Paulo em Efésios 1:4, diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Diga: eu fui escolhido para ser santo. Uma vez que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, nós devemos viver como tais. Essa deve ser a nossa vida. Temos comportamento de santos. E Pedro, ele vai reforçar o que Paulo falou. 1 de Pedro 1:15 e 16. Pedro então reforça o que Paulo falou. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem. Escuta aqui, igreja. Deus, Ele está nos dando uma ordem. Dentre tantas ordens, uma das ordens de Deus é: sejam santos. Santo está separado para Deus, separado do pecado. E aqui nesse texto de Josué, há também uma ordem: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos é uma ordem. O verbo aqui, ele está no imperativo afirmativo, está afirmando uma ordem. A ação verbal ocorre durante o ato da comunicação. Deus está falando através de Josué para eles: santificai-vos. Josué está falando para o povo: se santifiquem hoje, porque Deus fará maravilhas amanhã. Santificai-vos hoje, porque Deus fará maravilhas amanhã. Santifique-se hoje, porque o resultado virá amanhã. Esse é o modelo, esse é o padrão, e é o modelo de vida, de santidade que a igreja deve viver. O autor aos Hebreus 12:14: esforcem-se para viver em paz com todos e em santidade. Esforcem para viver em paz e para serem santos, ele diz, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade não haverá avivamento. Sem santidade não haverá mudança de vida. Sem santidade, sem pureza não haverá céu. O contrário ocorrerá. O inferno está reservado para quem não vive em santidade. Salmo 24, do 3 ao 5. O salmista faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aí vem a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Essa é a exigência de Deus. E eu quero trazer para vocês 3 postulados sobre santidade. Quero trazer um raciocínio, uma argumentação, que são postulados sobre santidade. Em primeiro lugar, a santidade de Deus indica que Ele não aceita nada que não for santo. Deus não aceita nada que não seja santo. O que Deus aceita de nós, o que Deus aceita do homem, é aquilo que o Espírito Santo produz em nós e nós devolvemos para Deus. Deus não aceita nada da nossa carne, porque nada em nós agrada a Deus.
Nada no homem agrada a Deus. Por isso que ele precisa de salvação, por isso que ele precisa de Jesus, por isso que ele precisa nascer de novo, por isso que ele precisa da ação do Espírito Santo na sua vida, para torná-lo santo, para santificá-lo, para purificá-lo, para limpá-lo interiormente, para limpar o seu coração. Porque hoje nós lemos e estudamos pela manhã o livro do profeta Jeremias. Diz que enganoso é o coração, enganoso e corrupto é o coração mais do que todas as coisas. O coração do homem é corrupto. O meu coração e o seu coração é corrupto. O nosso ser, a nossa natureza carnal não pode agradar a Deus de forma nenhuma. Quando a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto, é enganoso, isso significa que o homem ele pode ser belo, ele pode ser bonito, a mulher ela pode se pintar toda, se maquiar, usar um belo perfume, um belo vestido, um belo sapato, uma bela maquiagem, mas ainda assim a Bíblia diz que o coração dessa mulher é corrupto. O homem ele pode ter dinheiro, ele pode ter bens, ele pode ter diplomas, ele pode ter conhecimento, ele pode ser bonito, ele pode ser um sexy symbol, mas a Bíblia diz que o seu coração é corrupto e não pode agradar a Deus. O que Deus aceita de nós é o que Ele produz em nós e através de nós. Deus só aceita aquilo que é santo. Não é qualquer louvor, não é qualquer música que Deus aceita. Não é qualquer culto que Deus está. Isaías 1, eu provo para vocês. Isaías 1, do 11 ao 14, vamos ler. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quando vocês vierem para o culto, Deus está dizendo, quando vocês vierem para o culto, quem vos requereu o só pisardes em meus átrios? Até para você entrar nesse ambiente que não é a casa de Deus, mas que é um lugar consagrado para a igreja, que é a casa de Deus, se reunir, tem que ter santidade, tem que ter reverência, tem que ter zelo. Zelo pela casa de Deus, zelo pelo próprio Deus. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, a louvor vão, a adoração vã, a oração vã, a um culto vão, a uma oferta vã. O incenso, que representa a oração, é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus está dizendo, ei, eu não suporto pecado quando vocês se reúnem para me adorar. As vossas festas da lua nova, eles gostavam de festa, e hoje o povo também gosta de festa. Hoje o povo inventa as coisas do mundo, traz para a igreja arraial, não sei do que, invenção, invencionice. Coloca o arca no altar, falsa santidade. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Ei, Deus está dizendo que ele está cansado desse tipo de culto frio, desse tipo de crente que não o teme, que não adora verdadeiramente, que não zela pela sua vida espiritual. Vem para a igreja, vem adorar a Deus quando bem entende. Então você vê que Deus ele não aceita qualquer coisa de nós. É engano, gente, é engano.
Tem tanto pastor enganando o povo. É festa não sei de que, é festa daquilo, é festa, mas oração, jejum, passa longe. Levítico 10, 1, 2. Nadab e Abiú, filhos de sacerdote, filhos de Arão. Arão estava acostumado com a glória de Deus. Arão oferecia sacrifícios para Deus. Arão oferecia incenso. Arão acendia o fogo do altar. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Tem muita gente trazendo fogo estranho para a face de Deus. Tem muita gente trazendo fogo estranho para a presença de Deus, achando que Deus está aceitando. Diz que o Senhor não lhes ordenara. Eu só posso fazer aquilo que Deus me ordena na palavra. Versículo 2. Então, já que vocês trouxeram fogo estranho, então eu vou contra vocês com um verdadeiro fogo, com o fogo refinador, ou melhor, o fogo consumidor. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Quem eram esses homens? Filhos de sacerdote. Deus não poupou a vida deles por falta de santidade. Então Deus não aceita qualquer coisa de nós. Deus só aceita culto santo. Deus só aceita louvor. Deus só aceita serviço. Deus só aceita povo santo. Deus só aceita uma igreja santa. Davi, ele disse, ele nos ensina na palavra que a verdadeira adoração a Deus está relacionada à sua santidade. Salmo 29, 2 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 96, 9: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Ser santo é viver separado para Deus. Segundo aos Coríntios 6,16: retirai-vos do meio deles, separai-vos, e eu vos receberei. Deus manda o seu povo, ordena o seu povo a se separar. Se separem, e eu vos recebereis. Essa aqui é uma condição sine qua non. O que é sine qua non, pastor? Significa, é uma expressão em latim que significa sem a qual não. Sine qua non, sem a qual não. Ou seja, se não se separar, Deus não vai receber. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, e eu vos receberei. Se separem para Deus receber, para Deus nos visitar, para Deus operar maravilhas. Nós precisamos nos separar. Amém? Então aqui, o primeiro postulado da santidade de Deus é que Deus, Ele não aceita nada que não for santo. Nós vimos o caso aí do culto em Israel nos dias de Isaías, e também de Nadab e Abiú, que ofereceram para Deus fogo estranho. Segundo postulado acerca da santidade é que a santidade, ela é a causa das nossas vitórias. A santidade é a causa das nossas vitórias. Mas é um caminho de duas vias. O contrário também é verdadeiro. A falta dela é a causa das nossas derrotas. É a causa das nossas derrotas. Aqui no contexto de Josué, os israelitas acabaram de entrar na terra prometida. O deserto havia ficado para trás. Eles ainda tinham muitos desafios adiante deles. Diante deles haviam cidades a serem conquistadas.
Havia nações a serem expulsas da terra. Havia territórios a serem explorados e conquistados. E para eles terem êxito nessa missão, eles dependiam diretamente da ação de Deus. Para eles lograrem êxito, eles precisavam da ajuda de Deus, das mãos de Deus. E por isso então Deus chega com eles e dá uma ordem: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando nós nos consagramos a Deus, Deus ele pega a nossa causa em suas mãos e a vitória vem dele. Amém? Se consagre. Você está precisando de um milagre? Se consagre. A santidade da igreja trará o avivamento. A santidade da igreja trará o crescimento. A santidade da igreja trará qualidade na vida do povo. Sabe o princípio da batata podre? Uma batata podre dentro de um saco, ela vai apodrecer as outras. Para que o saco não apodreça, todas as batatas precisam estar saudáveis, limpas. Se toda a igreja estiver vivendo em santidade, se toda a igreja estiver buscando o Senhor, se toda a igreja estiver em oração, em adoração, em meditação na palavra, vivendo de acordo com a palavra, orando, jejuando, se consagrando, Deus ele vai agir no meio da igreja. As portas serão abertas. Primeiro o povo se santifica, o povo se limpa, coloca a sua vida no altar de Deus, acerta, conserta o seu altar. Depois Deus se manifesta em nosso favor, aí vem a vitória. Amém? Gente, o pecado, ele rouba o nosso potencial. Tem gente que tem um potencial incrível, poderia ter conquistado já muitas coisas, poderia estar explodindo no crescimento, sucesso na vida ministerial, na vida financeira, enfim, tem potencial para isso, mas o pecado rouba o potencial. Deus alertou o povo de Israel: santificai-vos, porque amanhã, essa manhã poderia ser 24 horas depois, poderia ser um mês depois, poderia ser 2 anos depois, poderia ser 10 anos depois, não interessa. A ordem era: se santifique, porque o futuro de vocês estará garantido. E alguém não se santificou, alguém não ouviu a ordem de Deus. O nome dessa pessoa é Acã. Deus alertou, mas Acã não atentou. Acã, ele subtraiu algo que não era dele. Uma capa babilônica, alguns quilos de prata, de ouro, que era para ser consagrado ao Senhor, mas ele subtraiu para si. Ele pegou algo que não era dele, ele se corrompeu, e esse pecado dele fez com que o exército de Israel, que naqueles dias tinham um poder assim sobrenatural, que tinha um potencial para derrubar as muralhas de Jericó no grito. Eles venceram Jericó sem fazer uso de uma arma. Deus falou para ele: então somente caminhe ao redor da cidade e gritem. Quando vocês gritarem, as muralhas virão abaixo. E foi o que aconteceu. Causavam pânico, causavam terror por onde passavam, porque grande era o seu potencial. Mas aí Acã pecou. Acã roubou algo que não pertencia a eles. E aí então Israel, depois que venceu a Jericó, eles foram conquistar uma pequena cidade chamada Ai. Aí Josué disse: olha,
nós não vamos cansar o exército. É o seguinte, esse jogo tá fácil para nós ganharmos. Nós não vamos colocar os titulares, nós vamos mandar só as reservas, que nós vamos vencer. Certamente nós iremos vencer. E o exército foi. E aconteceu algo que eles não esperavam. Eles foram derrotados por uma pequena cidade chamada Ai. Eles fracassaram. E Josué então chegou diante de Deus e Josué perguntou: Senhor, qual é a causa do nosso fracasso? Você já perguntou qual é a causa, às vezes, do seu fracasso? Por que, Senhor, que as coisas não dão certo? Por que essa porta ainda não se abriu para mim? Por que eu ainda não alcancei isso? Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou fracassando? Josué pergunta então para Deus: Senhor, qual é a causa do nosso fracasso? Aí Deus responde, Josué 7,12. Deus diz: por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Vocês foram derrotados por causa do pecado de Acã. Vocês foram derrotados porque vocês não temeram. Porque quando Deus disse Israel foi um homem que pecou, mas como o povo de Deus é um só corpo, todos sofrem. Todos sofrem. Deus disse: olha, por falta de santidade, vocês estão amaldiçoados. Ele diz mais: não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema, a maldição do meio de vós, se você não tirar o pecado do meio de vós e viver em santidade. Só que é um exemplo de uma nação. Agora eu vou citar para vocês o exemplo de um homem que tinha um potencial incrível. Esse homem, ele tinha tudo para se dar bem na vida. Esse homem seria o líder de uma nação, mas por causa de um apetite sexual, ele caiu, ele traiu o seu próprio pai. Ele se deitou com uma concubina do seu pai. Eu estou falando de Rúben, o primogênito de Jacó. Quando você lê o capítulo 49 de Gênesis, que o Jacó vai imprimir bênçãos sobre os seus descendentes, sobre os seus filhos. O Rúben era o primogênito, era o primeiro. O primogênito tinha muitas bênçãos, tinha muitos privilégios. Aí diz assim o texto, 49 do 3 ao 4. Rúben, Jacó falando para ele: tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia. Olha aí as qualidades do cara, olha o potencial do cara. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiu a minha cama. Então aqui nós vemos, nesses dois textos, indicações de como um homem, quando ele cai, ele peca, como um fracasso pode impedir um homem ou uma nação de usufruir das promessas de Deus. Tanto Israel quanto Rúben tinham tudo para ser bem-sucedidos. Rúben tinha tudo para herdar a liderança de toda uma nação, mas ele deixou escapar essa bênção por causa de um desejo sexual ilícito. Ele adulterou com Bila, concubina de seu pai Jacó. E quando ele faz isso, ele perde as bênçãos.
as promessas são retiradas de sobre a vida dele. Descreve uma história de um enorme potencial que não foi aproveitado por falta de santidade. Por falta de santidade. Santidade é uma condição para a visitação de Deus. Nós almejamos a visitação de Deus, nós oramos pela visitação de Deus, nós buscamos, nós clamamos, nós jejuamos, nós nos santificamos. Mas se não houver santidade, não terá visitação de Deus. Salmos 22, 1-3, o salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. E diz: Senhor, eu estou clamando e tu não me respondes. Senhor, eu estou clamando e tu não vens ao meu encontro. Olha o que ele vai dizer agora: porém, tu és santo, que habitas entre os louvores de Israel. O que é que você entende por isso? Cadê o pessoal do louvor? Deus, ele monta o seu trono em meio aos louvores do seu povo. Mas não é qualquer louvor. É um louvor santo. É um louvor em santidade a Deus. Quando o louvor é santo, Deus se faz presente. O trono está presente quando há santidade no louvor. Está aqui, gente. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores do teu povo. O trono dele está no céu. Mas quando há adoração em santidade na terra, o trono desce, o trono vem aonde há louvor de santidade. Sem santidade, nós não podemos ser boca de Deus. Sem santidade, nós não vamos impactar esta geração. Deus falou para Jeremias: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim, e apartares o precioso do vil. O que é o vil? O vil é uma coisa desprezível, abominável, imunda. Deus não aceita aquilo que é abominável para Ele, imundo para Ele. Aí Deus diz: se tu te apartares do vil, serás minha boca. Controle. Sem santidade, nós não vamos alcançar o mundo para Deus. Sem santidade, nós não iremos alcançar a nossa família para Jesus, porque eles olham para nós, eles olham para o nosso testemunho. Então a santidade está atrelada às nossas vitórias. A santidade é a causa das nossas vitórias, mas também é a causa das nossas derrotas. A falta de santidade também é a causa das nossas derrotas. Terceiro, falei que eu ia falar sobre 3 postulados. Terceiro, a santidade está atrelada à consolidação das promessas de Deus. Deus te fez uma promessa. Você só vai alcançar essa promessa se você viver em santidade, senão tchau. Esquece. A santidade abre caminhos para as maravilhas de Deus. A santidade abre os céus para nós, mas também a falta dela fecha os céus para nós. A santidade faz descer chuva do avivamento. Quando o povo ele atravessa o Jordão, ali com Josué, eles vão passar a viver um novo tempo. Eles vão passar a viver uma mudança de vida.
irá se consolidar as promessas de Deus, irão se consolidar os sonhos de Deus. Eles irão tomar posse daquilo que Deus prometeu para eles, das promessas, do que eles habitariam numa terra que mana leite e mel, daquilo que Deus já havia dado para eles, através de Moisés lá atrás. E agora com Josué estava iniciando um novo ciclo. Nos dias de Moisés, o povo, ele havia feito escolhas erradas. Eles desobedeceram a Deus. E eles pagaram caro por essa desobediência, por essa falta de santidade. Agora com Josué, eles estão vivendo um novo período. E eles têm que escolher fazer a coisa certa todos os dias. Porque Deus pediu que eles vivessem em santidade. Todos os dias eles teriam que fazer as coisas certas. Eles não podiam mais errar. Porque eles erraram muito no dia de Moisés. Tanto é que eles passaram 40 anos vagando pelo deserto. E agora com Josué, os desafios seriam ainda maiores. Moisés foi o legislador, Moisés foi a base para eles. Deus usou Moisés como a base, o legislador. Moisés apresentou para eles as leis, os juízos, os preceitos, os estatutos. Moisés era esse legislador que apresentou a lei para o povo. Agora com Josué era diferente. Josué era guerreiro. Josué era um homem de conquistas, de tomada de territórios. E para eles tomarem territórios, para eles conquistarem nações, eles só iriam conseguir com base na santidade que Deus havia cobrado deles. Quando Acã pecou, como eu citei anteriormente, eles tiveram uma grande derrota. Agora eles teriam que fazer a coisa certa. E desde os dias de Moisés tinha um cara que era parceiro de Josué, que era Caleb. Caleb se santificou. Quando Deus disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, Caleb se santificou. E Deus continuou fazendo maravilhas através dele. E aí nós vamos ler o texto aí, Josué 14, 6 ao 14. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: ó Josué, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Só os dois conseguiram entrar na terra prometida. Homens valentes e empoderados. Homens valentes e empoderados são esses que têm um espírito diferente. Enquanto que os outros 10 espias eram incrédulos, não confiavam em Deus. Quando voltaram da missão, disseram: olha, a nossa missão termina aqui, a nossa missão para aqui, porque nós não podemos avançar, nós não podemos vencer. Lá tem muitas cidades edificadas, lá tem homens fortes, tem gigantes, e aos nossos próprios olhos nós éramos como gafanhotos. E Josué e Caleb se levantaram e disseram: não, nós podemos vencer, nós podemos avançar, nós podemos conquistar, porque se o Senhor for conosco, se nós andarmos em santidade, o Senhor nos dará a vitória. Sabe quantos anos Caleb tinha? 40. Quando ele chega agora aqui, nesse contexto, para conversar com Josué, tu sabe quantos anos ele tem? 85. 85. Já é um ancião nos nossos dias, no Senhor, mas ele se sentia jovem. Ele diz: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha aqui, regras de sucesso: perseverança em fidelidade, perseverança em santidade. Persevere em seguir o Senhor, mas não de qualquer jeito, em santidade, em fidelidade.
Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou, agora ele dizendo para Josué, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, estando Israel ainda no deserto. O que é isso aqui, gente? É um homem convicto das promessas de Deus. Ele está dizendo para Josué: ei Josué, Moisés me fez uma promessa, e eu estou convicto de que eu vou alcançar essa promessa. Sabe por quê? Porque quem me prometeu não mente. E outra, eu estou vivendo em santidade. Eu estou vivendo em santidade. Eu estou convicto. E agora, eis que hoje tenho 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. 85 anos, gente. Subiu um monte para guerrear, para batalhar, e venceu e conquistou. Tem jovens de 20 que está. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron em herança. Portanto, Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Está aqui o segredo do sucesso: viver em santidade. A santidade é a arma de Deus para vencer os anaquins. Quem são os anaquins? Quem eram os anaquins? Eram os inimigos do povo de Deus, eram os gigantes que lutavam contra o povo de Deus. Hoje também a igreja está enfrentando os anaquins. Hoje a igreja está passando por um grande desafio, e a igreja precisa entender que é a santidade de Deus que derruba a idolatria e a perversão sexual. É a santidade de Deus que abre caminho para o avivamento. A igreja ela não pode entrar nessa vibe do mundo. A igreja ela tem que se separar, ela tem que ser santa. E tem igreja abrindo portas para a cultura dos anaquins, para a cultura de Sodoma. Olha aqui, ó. Deus aceita todos os homens. Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus aceita todos os homens, mas ele não aceita tudo dos homens. Por essa razão, os homens tentam desviar os caminhos para o céu. Eles não querem entrar no céu por este caminho, pelo caminho de santidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eles querem ir para o céu, mas não querem entrar pelo caminho da santidade. A tendência do homem do século 21 é criar um Deus que se adeque aos seus próprios interesses, dando-lhes atributos que eles gostariam que esse Deus tivesse, em vez dos atributos os quais a palavra descreve: que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é puro. E eles estão tentando mudar o caminho para o céu. Eu fico com a palavra de Paulo em Romanos 1, 16 e 18. Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O fundamento do evangelho, esse aqui, é crer em Jesus, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre, no evangelho se descobre o que, gente? Nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eles querem mudar a verdade de Deus em injustiça.
E aí Paulo continua escrevendo. No 23 ele diz que já lá no primeiro século, lá naqueles dias, e mudaram a glória de Deus. No 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles querem mudar a verdade de Deus em mentira. Se eles querem mudar, é porque eles sabem que é a verdade. Por que eles se importam tanto com a Bíblia? Eles não dizem que é um simples livro. Eles não dizem, a Bíblia é um simples livro. Ok, se é um simples livro, por que então que eles querem mudar? Porque eles sabem que é verdade. E eles a rejeitam. Rejeitando essa verdade, eles mudam aos seus moldes para satisfazer os seus desejos. E aí eu fico com outra palavra de Paulo em Romanos 3:4, que ele diz: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A arma de Satanás é a mentira. O que eu vou falar aqui para vocês é para vocês ficarem alertas. Satanás, ele sempre quis mudar os processos criados por Deus, mudar os processos genéticos, os processos da natureza, os processos do cosmos, e também mudar os processos espirituais. O que é que nós estamos vivenciando hoje? O que é que está em voga hoje no mundo? Inteligência artificial. Se liguem. Se liguem. O Papa Francisco disse que a Bíblia é um livro que precisa ser reescrito. E na realidade, já foi reescrito. A nova Bíblia foi desenvolvida pela inteligência artificial e já está pronta. Eles corrigiram, entre aspas, os erros, entre aspas, que segundo eles a Bíblia traz. Eles já corrigiram esses erros, suprimindo textos os quais Deus desaprova a conduta do homem. Entre essa conduta reprovável é a depravação sexual. Então todos os textos que a Bíblia fala sobre depravação sexual, eles mudaram, eles suprimiram esses textos. E logo essa Bíblia, ela será apresentada ao mundo. Há um doutor chamado Alexis Chaves. Tem um vídeo dele na internet. Esse doutor, ele é um geopolítico há 40 anos, ele entende muito de geopolítica. Ele está fazendo um alerta para a igreja. Ele disse o seguinte: esconda a Bíblia, porque depois que essa Bíblia for apresentada ao mundo, todas as demais, essa que você tem na sua mão, todas as demais serão confiscadas. As livrarias não mais venderão Bíblias, somente a nova Bíblia. Se você mora numa casa que tem quintal, te dá um alerta. Se você tem sítio, esconda a Bíblia, porque isso já ocorreu no passado. A Bíblia, ela foi confiscada, a Bíblia foi perseguida. Tinha pastores e crentes que construíram nichos nas paredes e esconderam as Bíblias nas paredes de casa. Esconda Bíblia. Além de esconder Bíblia, o que é que você vai fazer? Leia a sua Bíblia e memorize o mais rápido possível os versículos. Lembra do filme de Eli? O livro de Eli?
Lembra? Quando já assistiram o filme O Livro de Eli? Ali é a história de um mundo pós-apocalíptico. Existe só uma Bíblia, só sobrou uma Bíblia. E essa Bíblia é em braille. E aquela Bíblia veio para as mãos dele. E todo mundo queria aquele livro, porque queriam descobrir as verdades contidas nele. Porque as verdades contidas naquele livro era o sucesso para quem possuísse. Leia a sua Bíblia e memorize o que nela está escrito, porque daqui só se arrancarem a sua cabeça. Então daqui com o tempo as Bíblias elas serão confiscadas e não mais poderão ser vendidas. Você não vai mais encontrar, você só vai encontrar as Bíblias criadas pela inteligência artificial. Será que isso é o cumprimento da profecia de Amós? O que é que diz a profecia de Amós? Amós 8, 11 e 12, o que é que diz? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eles irão errantes de um mar até o outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. E aqui vai ocorrer o que, gente? Se de fato isso acontecer, sabe o que vai ocorrer? A teoria do éramos felizes e não sabíamos. Em casa eu tinha 10 Bíblias e não lia. Tinha Bíblia na internet, tinha Bíblia de áudio, tinha Bíblia disso, tinha daquilo, tinha culto online, tinha culto toda semana e eu não ia. E agora eu estou desesperado pela palavra de Deus e não encontro e não tenho. No mês de janeiro, o Papa, ele inaugurou em Dubai o templo de todas as religiões. Haverá um sincretismo religioso, assim como haverá um só governo, haverá uma só moeda, haverá uma só religião. Sincretismo religioso, hinduísmo, todo junto. Hinduísmo, budismo, zen budismo, catolicismo, protestantismo, islamismo, judaísmo. É um verdadeiro all together. Todos juntos no mesmo lugar, usando a mesma Bíblia. Hoje, países em que a Bíblia é proibida, China é proibida, Maldivas, Turquia, Catar, Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Arábia Saudita, Marrocos, Maldivas, Vietnã, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Cazaquistão, Butão, Omã e alguns outros. A Bíblia é proibida. Nós estamos vendo uma rebelião ostensiva contra Deus. Algumas empresas, grandes empresas, empreendedores, empresários, filantropos, políticos, governantes, artistas, religiosos, até mesmo aqueles que se dizem crentes, estão liderando uma rebelião ostensiva contra Deus. Mas eu quero citar 3 textos bíblicos para você explodir de alegria e da glória a Deus. Mateus 24, 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 16 e 18, Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isaías 14, 5, o Senhor quebrou a vara dos ímpios e os cetros dos governantes, o cetro dos dominadores. Aleluia. Eles não são nada diante de Deus. Eles podem se levantar, mas a santidade de Deus é intocável, a santidade de Deus é inabalável. De fato,
existe uma rejeição a Deus, mas existe também a rejeição de Deus para com eles. Quem rejeita Deus é rejeitado por Ele e conhece a sua severidade. Muitos pregadores aí estão convictos, pregadores liberais, estão convictos de uma super graça, de um super amor. Ele diz: o Deus que eu sirvo é um Deus de amor, que usa a graça e não castiga. Por acaso eles leram o livro de Jeremias, que nós lemos hoje pela manhã? O problema básico do ser humano é a ignorância sobre Deus. E olha que Deus se revelou ao homem, deixou a palavra. A rebelião é contra aquele que eles sabem que existe e eles mesmo assim o negam. A rebelião do homem é manifestada na severidade de Deus. O que é a rebelião? É quando o homem ele questiona o senhorio de Deus. Porque quando ele questiona o senhorio de Deus, ele questiona a base que sustenta o universo. Ou seja, ele questiona o senhorio de Deus. E quando há rebelião, há punição. Diga: quando há rebelião, há punição. Mas os crentes, os liberais, eles dizem: mas eu não quero punição, eu não quero exclusão. Eu quero ser compreendido. E somente quem me compreende é o Deus de amor. Aonde está o Deus de amor? O Deus de amor está no mesmo lugar, está no mesmo trono onde está o Deus de justiça e o Deus de severidade. O inferno está fora de moda, porque são poucos os que pregam sobre o inferno. Mas não é pelo fato de que para alguns o inferno está fora de moda que ele não exista. Ele existe. O inferno é o fim de todo rebelde e desobediente. Com relação a esses homens, meus irmãos, fique tranquilo. Pastor, o que vai acontecer? Fique tranquilo. Jesus, ele já foi no fim. Jesus, ele já sabe o que vai acontecer. E ele já até escreveu para nós. Ele até mandou uma carta para nós escrevendo o que vai acontecer no fim. Fique calmo. Continue sendo santo. Com relação aos pecados dos rebeldes, Jesus já os sentenciou. Apocalipse 22:15 diz: fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Quer escrever uma outra Bíblia dizendo que a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus é mentira? Escreve. Mas está aqui a sentença: os que amam e praticam a mentira. 1 Coríntios 6, 9, 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos. Quem são os devassos? Depravados, os beberrões. Nem os idólatras, nem os adúlteros, que são falsificadores. Nem os efeminados, homossexuais. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Maldizente é fofoqueiro, é difamador. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Jesus já sentenciou, estão fora. Deus é santo e Deus é justo. Apocalipse 15:3 diz: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Nós não podemos criar um Deus de acordo com a nossa conveniência.
de acordo com a nossa comodidade. Não. Nós não podemos criar um Deus que esteja nos nossos conformes, nos nossos moldes, de acordo com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com o nosso sentimento, com o nosso conforto. Não. O amor de Deus, ele não é cego. Ah, Deus me ama, mas isso não te dá o direito de você fazer o que você quiser. Ah, mas Deus me dá liberdade, mas não dá liberdade para fazer libertinagem. O amor de Deus não é cego, é justo. Bondade e severidade andam juntas, não pode estar separadas. Imagina um Deus que fosse só um Deus bom. Se fosse só um Deus bom, todo mundo ia para o céu, porque não existiria pecado. Não havia necessidade de Jesus morrer na cruz, porque afinal de contas, para que Jesus vai morrer na cruz? Para salvar quem? Se todo mundo vai para o céu. Agora imagina também se houvesse um Deus severo, déspota, que não tivesse amor, todo mundo ia para o inferno. Seria injustiça você ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, e fosse para o inferno. Não, nosso Deus é justo. Os justos, eles resplandecerão para a vida eterna. Os maus, eles pagarão pelos seus erros. Essa é a verdade. Então, meus irmãos, a palavra de Deus para nós nessa noite é essa: santificai-vos. Somente adorando o Cordeiro em santidade, somente se rendendo à sua vontade, servindo a Ele com amor, servindo a Ele com temor, servindo a Ele com devoção, é que nós vamos vencer este mundo tenebroso. Somente vivendo em santidade. O avivamento virá quando a igreja viver em santidade. Deus não vai fazer um avivamento com pessoas que não vivem em santidade, com pessoas instáveis, com pessoas vacilantes, desobedientes e insubmissas, com pessoas descontentes, insatisfeitas, obstinadas. Não, Deus não vai fazer avivamento com esse tipo de gente. A igreja precisa mudar, e a ordem é: santificai-vos. Fiquem em pé.